Então esse aqui, ó, a gente acabou de sair lá do museu. Corta. A gente acabou de sair agora do museu do USS Constitution, navio, primeiro navio, grande navio de guerra dos Estados Unidos. O plano da doca foi feito em 1928. Aqui a gente vê a Freedom Trail passando para entrar no centro de visitação do USS Constitution. Good morning, sir. Good morning. E ali está o navio. Vamos tentar fazer essa entrada para ver esse navio. Tem um lugar para se visitar, né? A gente tem que passar ali por uma segurança, como se fosse do aeroporto, tirar toda a mochila, tirar toda a carteira, moeda, máquina fotográfica, qualquer coisa assim, telefone, botar tudo na mesa, passar pelo raio-x. Tranquilo, me apresentar a identidade e vai conseguir entrar. Perfeito? Não precisou pagar nada, mas para entrar tem que passar por esse sistema de segurança. E a gente consegue entrar aqui, já entra direto para uma parte de loja, alguma coisa assim. Engraçado, acho que tem um passaporte. Achei legal esse passaporte. Bom, né? Então aqui a gente tem uma parte de lojas, com souvenir, livros, canecas, imã de geladeira. Tudo em função de barco, de navio, USS Constitution, USS Guarda Costeira dos Estados Unidos. Eu juro que eu queria um imã de geladeira, né? Gostei tanto desse lugar. Mas os imãs de geladeira que estão aqui tem muita coisa, mas não tem falando sobre o USS Constitution. Vamos ver depois se eu encontro alguma coisa. Não? Uma geladeira de bosta. Ah, encontrei uma, hein? USS Constitution. Essa é uma geladeira que eu vou levar. Bem maneiro. Aqui a gente vê uma parte sobre as correntes, de como elas eram forjadas, a tecnologia que eles usavam para forjar as correntes, o tamanho dela, olha o tamanho disso aqui. E aqui as correntes menores. Também para que era usada, como eram usadas. Será que tem como entrar nesse pessoal para pegar lá?
Alright, most of us are here. So, just to recap, you can take all the pictures you want. This is the one and only military base that I'm aware of in the world that you're authorized to take as many pictures as you want. Yep. Alright, can we keep shifting down? Off as much as they can. But we are made of wood, always been made of wood. 79 homens para mexer uma arma dessa. Where it's been blocked off and respect those areas. Grab a white mushroom or the white bubbles that are on the deck, and inside there are ladder wells that go both ways. They all end up pretty much in the same spot. Anybody have any questions, comments, concerns before we move down? Okay, I'll meet you down below. Yeah. Vamos conhecer a parte interna dele agora. Ele falou que as cordas pretas são estáveis, não se mexem. E as cordas brancas são movíveis. Você move para usar nas velas e tudo mais. Vou descer na terceira, todas podem descer. Olha a arma. Let's go down. Caraca, olha a quantidade de arma que tinha. Não correu. Ele falou que cada andar para baixo, a altura vai diminuindo. Come on, Steven, I can't see the cannon. Por enquanto aqui a altura tá boa. Take it all in. From washing clothes to pulling in the anchor. And then the captain's quarters all the way out. And obviously everybody likes guns. They go boom. Yeah. So at 0800 every day, and whatever time sunset is of that day, that back port side or that side gun is shot twice a day. 40 millimeter, 200 grams, or a quarter pound with black powder. There is no projectile, it's just a noise. So if you're somewhere, they say within 3 miles of here, I don't know, I've never been on the receiving end of it. If you're within 3 miles-ish of here, you may or may not hear that gun be fired. It is the greatest sound in the world. It smells like freedom. That's why there's no knock-knock jokes about America, because freedom rings. But anyway, so all the way behind me, big black box, is what we call the caboose. That is where you get your one hot meal a day, which is what we know today is lunch, or supper then. It's lit off one time a day, Só tinha uma comida quente por dia. Peak of the Aquela sun caixa is, preta lá, de fazer uma comida. and that's when you get your one hot meal. Something about an open flame on a wooden ship. Yep, doesn't make sense. Right. And a bunch of gunpowder everywhere. That's where you get your one hot meal a day. Talking about food, everybody likes to eat, right? Their dietary intake was horrible at the time. For every 1 pound of meat, whether it's beef or pork or whatever it may be, it is 2 pounds of salt. There is no such thing as refrigeration, right? We're talking early 1800s. There's no such thing as artificial lighting, like the fluorescent tubes that are currently here. Pelo que deu a entender, isso aqui é um mastro. E aqui eles mexiam o mastro para deslocar para frente ou para trás o navio inteiro. Você lembra que a gente lá no museu, uma explicação de como fazia isso, para monitorar o navio para frente e para trás? Então, isso aqui é um dos 3 mastros. Ele faz esse tipo de trabalho. Imagina isso aqui soprando.
Essa aqui era a cabine do capitão. Cama do capitão, a cabine dele onde planejava as batalhas, né? Vamos lá descer, mais um nível. Ele falou que esse deck aqui é como se fosse perda de cabeça, ele chamava de perda de cabeça. Quando ele falou isso, quase que eu dei na cabeça aqui. Ele falou, todo mundo sempre perde um pouco da cabeça aqui. Só que esse deck aqui não é permitido arma. You have 14 to 16 inches between you and your next hammock or your buddy. Yes, so your bedroom is 16 inches wide. That is all. Só tem 6 polegadas, 16 polegadas. Marines, Na tua cama. we're here to help make sure that the tiller or the rudder was connected to the tiller was connected to the wheel, and the wheel did its thing to control the ship. So aft of the wardroom, you have the tiller room. The tiller room would take 6 to 9 men to operate, but with mechanical advantage and block and tackles, you could use 2 to 3 men to turn the wheel on the spar deck or the main deck. Anybody have any questions, comments, or concerns? I have about 7 minutes and we got to start moving off the ship. You have a question? I have a question. Hi. The original, is this the original floor or? How much is the original? 8 to 10% of the ship is original. The ship goes through 3 phases: the keel laying, the christening, and the decommissioning. We've got 2 of the 3, and I hope to never see the 3rd. The keel is the original part. There are some other random parts that come up off the keel, such as the diagonal riders, that help keep the ship square, as square it can be on water, that are original. Everything else has been replaced at some point over the years. So I have 2 plugs to put in. One, if you get on your ferry box, or this thing right here, and you get on the Book of Face, you can jump on there into the lottery that just came out on Monday. It's pinned at the top of USS Constitution Facebook page. You can jump in the lottery and go underway with us. I cannot grant those permissions whether you can or cannot. There is one person and one person only that makes those executive decisions, and he is the executive officer, or second in command of the ship. Essa é a cabine onde tinha umas pessoas com mecânicos, engenheiros, uma coisa assim, que tinham alguns trabalhos mais específicos. Cada cabine dessa cabia 3 pessoas. Essa aqui é a parte de trás do navio. Ó, cabiam 3 pessoas, mas cada um que dormia tinha um turno. Então eram 3 pessoas para cada cabine. Enquanto um dormia, 2 trabalhavam. Enquanto um dormia, 2 trabalhavam. Modern technology so if we went out into water or international water, how many countries are around us right now in the boat? Right. So Mais um pouco sobre a nossa chamando a gente veio pra lá. Os peões aqui são bem menores que os peões de baixo. Eu perdi essa informação
Ok. Então vamos pra lá. How you doing? Good. É porque já tá entrando outro pessoal. Ele tinha falado que tinha 7 minutos pra gente. Ah, eles vão agora tirar um canhão daqui de cima. Isso aí, ele tinha falado uma coisa que eu tinha não percebido na hora. E eu fui falar com ele depois sobre a questão de tiros. Que ele falou uma coisa que os canhões falam, que os canhões atiram, que era um som bom. Então aí foi que ele falou que eles atiram de manhã, na primeira hora do dia e final de tarde, ou quando o sol se põe. Então vou tentar ver isso aí também, né? Se a gente consegue encontrar. Ele falou que hoje 5h40, 5h45 eles vão atirar com o canhão de USS Constitution, né? Então é isso aí. Vamos ver se a gente consegue filmar esse tiro de canhão do USS Constitution. Vou bater uma foto aqui também, vai ficar bem legal. Certo? Ó, vamos lá, ó. Essa é a Freedom Trail. Então estamos mais uma vez caminhando pela Freedom Trail. Ontem eu me perdi tanto pela Freedom Trail. E a Freedom Trail nada mais é do que um caminho da liberdade que leva para o USS Constitution. Daí ele ser tão importante. Esse navio, essa embarcação, isso é tão importante, ó. Ó, Freedom Trail. Não sei se esse é o começo ou se é o fim da Freedom Trail. Mas essa é a Freedom Trail. Ou é o início ou é o fim da Freedom Trail lá. Que leva direto pra cá. Pra você entrar nessa embarcação linda, maravilhosa, que é o USS Constitution. Pô, gostei. Achei legal. Vamos bater uma foto aqui? Então pessoal, estamos aí no USS Constitution mais uma vez para observar o tiro de canhão e ele falou que o militar que nos acompanhou, que nos mostrou a embarcação, falou que tem um tiro de canhão no início do dia e no final do dia, sempre. E ele falou que esse tiro de canhão é o som da liberdade. É o bonito som da liberdade, foi da maneira que ele falou. Então aqui é uma parte militar, lugar bem próximo do hotel que eu estou, em Charlestown. Charlestown, isso? Charlestown, que eles falam mais acelerado assim. Esse aqui é o USS Constitution. Ali tem um outro navio que não sou especialista nisso, mas está escrito lá, como é que é? Defender? Não. É um nome específico que está escrito lá, mas olha lá, esse é o navio da Marinha Americana também, claro, né? Não poderia ser da Marinha Brasileira. Mas então, estamos aqui tentando esperar esse USS Constitution falar, berrar alto aos ouvidos. Parece que o tempo vai abrir, mas tá frio, cara. Tá bem frio ainda. Engraçado que hoje são 11 graus. E tá mais gelado do que ontem, com 7 graus. Por causa do vento, da umidade. O chão tá bem úmido ainda.
Pessoal, está começando a cerimônia de enchimento da bandeira. O sol saiu e acho que é isso aí. No início do dia, no raiar do sol. Consegue perceber? Tem um rapaz lá trazendo a... Tem um marinheiro lá trazendo a bandeira dos Estados Unidos. Lá é a cidade, downtown de Boston. E é tranquilo, parece longe, mas é tranquilo. Dá pra ir andando. Fui ontem de skate, andar de skate fui pra lá. E aí de lá de skate voltei pra cá. Ó, vamos lá. Prestar atenção no hasteamento da bandeira. Agora vai, hein? Bom dia, Boston. Com USS Constitution. Hasteando a bandeira. Cadê o tiro de canhão? O cara falou tanto que era o som da liberdade. Sons of freedom. Ah, fiquei na vontade. Opa! Lá, foi. Acabou. Não conseguiu botar ali a carga boa. Então, então é isso aí, galera. Meio frustrado, mas queria mostrar pra vocês o tiro de canhão. Enfim, essa é o cerimônia de hasteamento da bandeira dos Estados Unidos, que ocorre todo dia de manhã e todo dia no final de tarde, quando eles retiram a bandeira dos Estados Unidos. Ontem eu escutei o tiro de canhão, estava aqui perto, mas não consegui filmar. Hoje eu vim especificamente para filmar, gravar o tiro de canhão e a cerimônia toda, nada. Agora engraçado. A bandeira que subiu aqui, né? Foi hasteada aqui. No outro mastro ela foi hasteada também, no mastro contrário ela foi hasteada também. Então assim, a bandeira dos Estados Unidos é hasteada no mesmo momento, seja hasteada no mesmo momento em todos os Estados Unidos, na mesma hora. Porque aqui pelo menos as três foram hasteadas no mesmo momento. Então se tem uma lógica, essa lógica deve seguir
para os Estados Unidos inteiro. Isso aí, um abraço pessoal, até mais.